Então que o Senhor esteja, Deus, com a mão, Senhor Deus, de milagre, de cura sobre essas pessoas, dando saúde, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que estão à frente também nos hospitais, médicos, enfermeiros, Deus. Pai, nós não sabemos a realidade desta pandemia, mas Tu sabes, Deus, que o Senhor envia isso, Deus. Sabemos mesmo, Deus, que são oportunidades que o Senhor está dando para toda a humanidade, Deus, para acordar, Deus, para voltar os olhos para o Senhor, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor, Pai, tem chamado as pessoas, tem buscado, Deus, os Teus filhos ali, Deus, então que, Pai, toda a humanidade possa acordar, Deus, e olhar para o Senhor, Deus, saber que tem um Deus, existe um Deus, Senhor, Deus amoroso, Senhor, que sempre está nos esperando de braços abertos, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça, Deus. Então, em nome de Jesus, clamamos sim por toda a humanidade, Deus, Pai, que o Senhor alcance a todos, Pai, sem exceção, Pai, no nome de Jesus, toda a honra e toda a glória daremos a Ti, amém e amém. Irmão, você que trouxe teu dízimo, tua oferta, por favor, pode trazer aqui, por favor. Aleluias. Leandro, por favor, queria agradecer desde já a presença de todos. Bom estar aqui, né, irmãos? Aleluias. Leandro, portador da palavra, esta manhã, vai derramar, né? Vai entregar mais um pouco do alimento aqui nesta manhã. Todo mundo saiu daqui satisfeitíssimo, né, irmão? Com a palavra de Deus, né? Tremendo, né? Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui ouvindo a sua palavra, Deus. Então, o Senhor dê liberdade ao Leandro, graça, como sempre. Desperta nosso entendimento mesmo, abre nosso entendimento para ouvir e praticar esta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Quando eu ia dizer que não precisava, lembrei do protocolo, né? Protocolo. Graças a Deus, irmãos, paz do Senhor à igreja. Muito bom dia a todos. É mais um momento de alegria para nós estarmos na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Quanto Deus já falou nessa manhã, né? Livro de Jeremias, no capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremias. Nós vamos ler 6 versículos conhecidos. Talvez nesse ano alguém já pregou nesse texto. Esse texto é bem falado, mas é tão legal a palavra do Senhor que essa semana eu, estudando esse texto, estava conversando com o Marcão aqui agora há pouco, né? Ele estava falando da preparação da mensagem, que a gente vai conversando com o Senhor e vai lendo e vai cavando, é o termo que eu vou usar aqui, cavar a palavra, né? E vai tirando coisas, o Senhor vai nos dando, obrigado, Samuel, e vai nos dando o entendimento daquilo que Ele quer falar com a igreja. Coisa linda, o Senhor. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Foi essa a palavra que o Senhor falou a Jeremias. 6 versículos apenas. E aqui diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias por 2 vezes, num curto espaço de tempo. Não sei aqui quanto tempo Jeremias, a que distância Jeremias morava da casa do oleiro, quanto tempo demorava para chegar,
não sei disso, talvez não fosse longe, mas o interessante é que a palavra do Senhor chamou Jeremias, e depois, quando ele estava lá na casa do oleiro, o Senhor falou com Jeremias novamente. E meditando nesse texto, eu vejo que o Senhor não se esforça, não tem limite em falar conosco. O Senhor está sempre disposto a falar com a igreja, sempre disposto a deixar a sua palavra clara. Nós estamos aqui há mais ou menos meia hora que o culto começou, 40 minutos. Quanto o Senhor já falou aqui nesta manhã? O Senhor já falou por meio da palavra de abertura, o Senhor já falou por meio do hino, o Senhor já falou depois na palavra da oferta de novo, o Senhor continua falando. De repente aí as famílias estão agrupadinhas ali, de repente um já deu uma palavrinha com o outro ali, que foi a palavra do Senhor também. O Senhor fala a todo momento, irmãos, e cabe a nós darmos atenção, termos o nosso ouvido afinado, porque o Senhor fala todo instante, todo momento. O Senhor tem um ensinamento, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma palavra de ânimo, às vezes uma palavra de correção, mas Deus não cessa de falar. 6 versículos, a Bíblia diz que o Senhor falou com Jeremias por 2 vezes, e nós nessa manhã já ouvimos bastante a voz do Senhor. E aí diz aqui, irmãos, que a primeira vez que o Senhor fala com Jeremias, o Senhor fala: olha, vai até a casa do oleiro. É interessante que quem estava aqui há 15 dias atrás, que eu preguei, Marcão já se lembrou da mensagem, hoje mesmo nós já falamos. Eu preguei daqueles 2 filhos, que um falou que ia e não foi, e o outro falou que não ia, mas foi. Essa foi a mensagem que eu preguei há 15 dias atrás. E falei acerca da obediência, naquela mensagem. E eu vejo aqui que, quando o Senhor fala: olha, Jeremias, você vai até a casa do oleiro. Eu não encontrei aqui nesses 6 versículos uma desculpa de Jeremias dizendo: agora não posso, eu estou ocupado aqui, Senhor, eu estou aqui com os meus afazeres, e assim que eu terminar aqui, eu vou lá. Não encontrei no texto. Eu não encontrei Jeremias dando desculpa ao Senhor, eu não encontrei Jeremias enrolando, eu não encontrei Jeremias dizendo que talvez ia, depois outra hora ia. A Bíblia diz que Jeremias prontamente, ele se levanta e ele vai fazer o pedido do Senhor. Olha aí que obediência, irmãos. E o Sérgio falou aqui agora há pouco, que a palavra do Senhor é para o próximo. Quando eu faço em favor do próximo, isso reverte para mim. E aí nós vemos aqui, quantas vezes, talvez nós vencemos, porque todos nós estamos aqui nesta manhã, mas quantos talvez ficaram lá? Vou no culto agora? Mas cama boa, vou não, vou depois. De repente o Senhor chamando lá, vamos lá ouvir, vamos, levanta daí, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Alguns ficaram de repente. Quantas pessoas nós conhecemos que têm ouvido a palavra do Senhor? Olha, levanta, conserta, arruma, e a pessoa continua ali patinando na mesma vida, e não toma a posição de se levantar, não toma a posição de vou ver o que o Senhor tem. Que a Bíblia diz que quando nós buscamos as coisas do Senhor, as demais se acrescentam. E quantas vezes nós estamos buscando, e eu vou deixando as coisas do Senhor. E nessa manhã Jeremias fez exatamente o contrário. Imediatamente quando o Senhor falou, eu não sei o que ele estava fazendo, a Bíblia não fala, mas ele deixou ali a sua casa. Se é perto, se é longe, ele deixou aquilo e ele foi para ver o que o Senhor tinha para fazer. Obediência na palavra do Senhor.
nós estamos vivendo dias difíceis, né? Nós estávamos falando aqui com o Marcão, parece que as pessoas não se convertem mais, não é? Elas vão patinando naquilo, e porque não conseguem obedecer à palavra do Senhor, não conseguem obedecer os princípios, e há tanto benefício para quem é obediente. A Bíblia diz que tem benefício para quem obedece o patrão, a Bíblia diz que tem benefício para quem obedece pai e mãe, não é? A Bíblia diz que tem benefício para quem obedece às leis. Meu Deus, que tempo de leis difíceis que nós estamos vivendo. Mas tem benefício para obedecer. As leis parecem que estão contrárias daquilo que nós aprendemos. Eu vi essa semana algo interessante, alguém colocou na internet, né? Um cartaz dizendo, tenta explicar para o meu garçom que o trabalho dele não é essencial, sendo que ele tem em casa 4 filhos para criar. É evidente que é essencial, mas as leis estão aí. Dureza de falar, olha, precisa cumprir uma lei dessa, dói, mas eu tenho certeza, irmãos, garantia de palavra do Senhor, que vai haver um benefício depois em cima disso. O Senhor vai ensinar de alguma maneira, seja lá a lei que for, não é? Desde que ela não venha contra os princípios da palavra de Deus. Se ela vier contra o princípio da palavra de Deus, aí nós vamos nos levantar. Mas enquanto não for, a gente obedece, e o Senhor vai nos honrar. O Senhor certamente vai nos honrar. Como também há consequência para quem não obedeceu a lei. Quem não obedeceu a lei vai ser multado, vai sofrer as consequências passíveis da lei. Se nós não obedecermos a lei do Senhor também, nós teremos as consequências de não obedecermos, e talvez a pior delas, né? Nós teremos consequências de não obedecer ao longo da vida, não é? Não vai crescer na palavra, vai viver aquele crente ali a vida toda pequeno, não é? A vida toda sem uma fé firmada, ora tem fé, ora não tem. Mas a pior consequência de não obedecer a palavra do Senhor, não é a condenação depois, que a Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. E aí, irmãos, Jeremias vai à casa do oleiro. Chega lá, ele encontra lá o oleiro trabalhando, fazendo ali aquele vaso, e a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão dele. E é interessante que o oleiro era o profissional de fazer vasos. Já ouvi um monte de mensagens nesse sentido, que ele escolhe o barro, ele sabe escolher o barro, ele amassa para tirar pedra. Eu já ouvi tanta coisa, isso, que o Senhor vai dando para os pregadores. Mas ele era o profissional, ele sabia fazer, ele sabia que barro usar, ele sabia que velocidade aquela roda tinha que girar, depois ele sabia aonde tinha que colocar o vaso para secar, e depois quanto tempo de forno. É profissional da área. Nós temos muitos profissionais aqui na igreja, e é evidente que de repente o Hugo, encanador, alguma vez já fez um serviço errado, colou um cano errado, fez. Não demorou, não esperou nem eu acabar de falar, já balançou a cabeça, já. Marcão, lá no seu serviço, agora alguma vez você já fez alguma coisa errada? Deu errado? Você não é profissional? Oxi. Você consertou depois o cano? Sim. Porque o que acontece? Nós somos profissionais. Como táxi, eu já fiz serviço errado, já peguei caminho errado, como cozinheiro, então, Deus do céu. É terrível, irmão. Você põe ali uma frigideira no fogo, quando você vira as costas, está preto. Mas eu sou profissional. Igual esse oleiro aqui,
Ele estava ali trabalhando, de repente, despedaçou tudo, quebrou. Mas a Bíblia diz que prontamente, rapidamente, ele juntou de novo aquele barro ali, e ele fez outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Da mesma maneira, eu estou lá no meu serviço, puxa vida, queimou aqui, vamos arrumar, eu não posso mandar o queimado para a mesa, então vamos consertar, conserta. Aonde deu errado lá no seu serviço, você é profissional, evidente que deu errado alguma vez, porque nós somos falhos, e eu erro, mas como eu sou profissional, rapidamente a gente consegue consertar, a gente sabe fazer. De repente foi um descuido, alguma coisa ali, pronto, vamos arrumar, está arrumado, está feito. E foi isso que Jeremias viu lá. Jeremias viu o homem trabalhando, o vaso quebrou e o homem fez outro. Para o oleiro é uma coisa mais natural do mundo. De repente desandou ali, a roda girou muito rápido, ele não conseguiu segurar, natural, e ele continuou trabalhando naturalmente ali. O erro estava possível ali de acontecer, mas como o oleiro era profissional, rapidamente ele consertou. E aí fez outro vaso. Eu tenho para mim que Jeremias ficou olhando ali e falou assim: Senhor meu Deus, eu saí lá da minha casa, eu deixei meus afazeres, eu deixei lá a minha família, eu deixei o que eu estava fazendo. O Senhor falou: olha, vai lá na casa do oleiro. Eu chego aqui e não vi nada demais. A única coisa que eu vi aqui é o homem trabalhando. O homem está trabalhando e ele sabe fazer vaso. O primeiro que ele estava fazendo despedaçou, ele juntou tudo de novo e fez outro. Não estou entendendo nada, Senhor. Por que é que o Senhor me tirou de lá? Por que é que o Senhor fez eu vir até aqui? Eu fui obediente, Jesus. O Senhor me chamou e eu disse prontamente: eu vou, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo. O que o Senhor tem para me mostrar? Porque a única coisa que eu vi foi o homem trabalhando. E às vezes, irmãos, o Senhor, é interessante que Deus nos tira de caminhos, nos leva de um lugar para outro, nos leva de posição diferente, e a gente fica olhando e fala: meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu sou obediente, eu sou fiel à tua palavra, o Senhor falou, eu disse pronto, e agora, meu Deus do céu, e aí vai fechar o comércio de novo, Senhor, eu dependo do comércio, e o que está acontecendo? Eu sendo cristão, irmãos, trabalhando como táxi, o ladrão me roubou 2 vezes. Jesus, mas eu sou seu filho, o Senhor permite? Meu Deus do céu, a gente não entende os caminhos que o Senhor leva, não é? Mesmo trabalhando como táxi, eu tinha ali uma liberdade na palavra do Senhor, liberdade na igreja, podia estar sempre nos cultos, podia estar, nós tínhamos muitas reuniões em outras cidades, e vamos, eu estava sempre disposto, sempre na obra, sempre envolvido, e aí foi ficando tão ruim, que chegou a ponto de eu precisar de ajuda financeira. Teve gente aqui que me ajudou, sou grato até hoje, e aí, puxa vida, me colocou lá naquele lugar. Meu Deus, que difícil, a minha escala muda de uma hora para outra, Marcão sabe disso, de um minuto para o outro. Hoje eu estou aparece lá na escola, domingo eu estou de folga, no sábado à noite ele muda a minha escala. Há dias que eu entro lá 8 da manhã, saio meia-noite. Meu Deus, aí culto, e aí eu fico perguntando: Senhor, por quê? Sou grato a Deus, irmãos, pela porta que o Senhor me abriu. Nós estamos aí para 1 ano de pandemia, não tivemos um demitido por conta da pandemia. Não teve um único mês sequer que eu disse: olha, meu salário atrasou. Não, nada disso. Mas me prendeu. E aí eu não entendo, Senhor, por que eu tinha tanta liberdade, tanto tempo que eu podia me envolver na obra. Podia até vir atrapalhar a Thaís cantar no coral. Não posso. Eu vinha atrapalhar. Vinha para atrapalhar.
mas não tem a liberdade mais. Por que o Senhor muda esses caminhos? E certamente você deve estar pensando aí, olha, eu estava assim, hoje eu estou assim, eu era assim, agora eu estou assim. Porque o Senhor vai mudando e vai transformando, e nós não entendemos o porquê que o Senhor faz isso. E aí quando eu deparei com esse texto que Jeremias, talvez ali, sem entender o que é que o Senhor tinha para dizer para ele, eu lembrei-me também da passagem lá que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Evangelho diz que ele pegou uma toalha, colocou nas costas, e foi arrancando o sapato de um por um, e ali lavando os pés daqueles homens, um sinal de extrema humildade. Aqueles pés que andavam de sandálias naquelas terras secas, sem asfalto, cheio de poeira, e o Senhor lavou um por um. E aí quando o Senhor vai lavar o pé de Pedro, o Senhor Pedro fala, não, no meu pé você não vai tocar. Aí o Senhor fala, olha Pedro, eu preciso fazer isso, porque o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas você vai entender depois. Irmãos, o que o Senhor está fazendo na tua vida hoje, talvez você não está entendendo nada, você está igual o Jeremias ali, só estou vendo o homem trabalhar e não sei por que o Senhor me trouxe aqui. Lá na frente você vai entender. E aí quando você puder olhar lá na frente, você vai falar, olha, eu entendi porque o Senhor me trouxe de tão longe. Eu entendi porque o Senhor me trouxe de lá para cá. Eu entendi por que o Senhor guardou a minha vida dessa maneira. Talvez hoje nós não entendemos, e o caminho parece difícil. As dificuldades parece que nós não estamos no lugar em que fomos chamados. Às vezes eu penso dessa maneira, falo, Senhor, eu fui chamado para a tua obra, o Senhor me deu aí entendimento na palavra, e aí é o horário do culto, e eu estou aqui queimando a frigideira aqui. É o horário do culto, eu podia estar lá junto com os irmãos, não é? Dói em mim às vezes, porque o Senhor me levou tão longe, tão preso, mas certamente nós vamos entender depois o porquê que isso está acontecendo. E se você pensar aí na sua vida, né, você vai entender também. Talvez hoje é só confusão, hoje você não entende nada, mas você vai chegar um momento que você vai entender. E o Senhor não nos deixa de maneira nenhuma enganado. Jeremias está lá, o oleiro fez o vaso quebrou, ele juntou de novo, fez outro vaso. Jeremias talvez não entende nada, e aí a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem pela segunda vez. Olha, Jeremias, da maneira que fez esse oleiro, não é? Do jeito que o barro está acomodado na mão dele, está vocês na minha mão, está Israel na minha mão, está a sua casa na minha mão. E aí eu creio que Jeremias entendeu. E aí é interessante, irmãos, que daí eu comecei a imaginar o Senhor como oleiro, o Senhor como profissional de formar vasos. O oleiro natural, talvez ali por um deslize, alguma coisa, cometeu um erro e o vaso quebrou. E aí, nós agora, vasos, barro, na mão do Senhor, sendo moldados pelo Senhor. De repente acontece algo aí na sua vida que você fala, pronto, o vaso quebrou. Só que é interessante que o oleiro, assim como eu, profissional, o Marcão, o Hugo, profissional, como nós cometemos erro no nosso trabalho natural, o oleiro natural cometia erro. Mas estando nós na mão do Senhor, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, sabedor de todas as coisas, jamais aquilo que aconteceu na sua vida vai ser um erro. Jamais a catástrofe, de repente você olha e fala, parece que o vaso quebrou. Não quebrou. Parece que desmontou tudo. Não desmontou, irmãos. O Senhor está só dando um jeito, dando um trato naquele vaso, formando ele melhor talvez do que ele era antes.
Não que o Senhor tenha se enganado, eu vou fazer um vaso assim, depois eu vou fazer assim. O Senhor também não se engana. Não julgue que o momento que você está passando é o Senhor talvez errando na sua vida, é o Senhor te levando por caminhos tortuosos, que o Senhor é perfeito naquilo que Ele faz. Como profissional, é o melhor oleiro que existe. Ele sabe perfeitamente onde que ele tem que trabalhar nesse vaso. Ele sabe perfeitamente onde que ele tem que moldar, a que parte ele tem que arredondar, a que parte ele tem que alongar. É Ele que é o profissional em vidas, o profissional em transformar, né, o barro sem forma que nós estávamos, transformar aquela matéria que nós estávamos, aquela coisa sem forma, vazia, talvez sem o ponto certo que o pecado nos deixava dessa forma, tá? Um monte de barro jogado, que estava pronto para ser condenado, conforme eu disse no começo, pronto para ser punido, pronto para pagar um preço com a nossa alma, por conta do estado em que nós estávamos. Mas este oleiro foi lá e ajuntou aquilo. Olha, eu te comprei barro, e eu não paguei barato não, eu paguei foi com sangue na cruz. Agora, barro, você é meu, e você está nas minhas mãos, e eu vou fazer de você conforme parecer bem, e não é aos meus olhos, não é? Porque eu tenho planos para a minha vida, eu tenho pensamentos, eu tenho projetos para mim, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que é conforme aos olhos do Senhor. O Senhor tem planos para a sua vida, o Senhor tem projeto para a sua vida, o Senhor tem objetivo para você, e o Senhor vai fazer de você um vaso conforme Ele quiser. E aí às vezes a gente fica martelando, né? Fala, puxa, mas eu queria ser diferente. Eu vejo os irmãos tocando aqui, eu falo, como eu queria tocar bonito assim. Cantar eu já canto bonito, tá? Mas é vaso diferente, irmão. É o Senhor que escolheu. É o Senhor que escolheu. Talvez tempo de nós buscarmos e saber, Senhor, eu quero ser obediente, Senhor. Eu quero estar nas Tuas mãos. Eu quero sentir os Seus dedos passando entre a minha vida. Me ensina, Senhor, a ser da maneira que o Senhor quer. Porque, irmãos, o Senhor vai moldando de uma forma, e o meu eu vai fazendo força, vai quebrando aquilo que o Senhor está fazendo. E aí eu começo de novo, né, naquela mesma história. Não consigo fundamento, não consigo me firmar, porque eu não consigo obedecer aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está determinando na minha vida. O curso natural da vida do cristão é deixar o Senhor o levar, é deixar o Senhor o conduzir, é deixar o Senhor moldar, é deixar o Senhor fazer sem a minha interferência, que quando eu interfiro, eu atrapalho o trabalho do Senhor, e o Senhor é gentil e educado. Se eu estiver fazendo força, pronto, vai deixar. A Bíblia diz que Ele não arromba as portas, Ele bate educadamente. Cabe a mim deixar o Senhor entrar e moldar e fazer aquilo que Ele quer na minha vida. Nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes espiritualmente. O Senhor tem um plano para cada um. Erro não é permitido porque o oleiro é profissional. Impossível o Senhor ter um plano que vai dar errado na sua vida. Confia no plano do Senhor
E aí ele pega, Paulo diz depois que nós temos um tesouro escondidos num vaso de barro. Talvez quem tem dinheiro, tesouro, não vai guardar num lugar tão frágil. Nós temos um vaso de barro lá na nossa casa. Tudo que não presta, coloca lá dentro. Conta de luz, chega, papelzinho, não sei do... Essa semana eu falei para a Ju, nossa, toda vez que eu tiro aqui, parece que tem 3, 4 contas de luz aqui dentro. Mas nós somos diferentes, irmãos. Nós temos quando tratamos da nossa vida, não é? Nós somos vasos de barro frágeis na mão do Senhor, e o tesouro que está dentro de nós entrou a partir do dia que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A partir daquele momento, o tesouro está ali dentro. E é interessante que nós temos que ser um vaso. Esse vaso não pode ter tampa, não pode ser fechado. O Sérgio já falou disso aqui agora há pouco. Tem que estar aberto, irmãos. Aberto para outras pessoas. Não é? Esse vaso lá da minha casa é aberto. Se você chegar lá, você olhar lá, você vai lá ver lá dentro a papelzeira que tem lá dentro. Mas nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Evangelho do Senhor, nós temos o conhecimento, nós temos o nosso desprender aberto, acessível, tanto aberto para o Senhor acrescentar mais, quanto aberto para sair de mim para o outro, aberto para o Senhor derramar, não é? Como fez no milagre daquele azeite, e foi derramando sobre aqueles vasos, derramando, até que encheram-se todos, e também aberto para distribuir para as outras pessoas. Que nessa manhã nós possamos aprender com Jeremias, aprender a ser obediente, aprender a ouvir a palavra do Senhor, aprender prontamente a responder ao Senhor. Que nós possamos aprender, deixar o oleiro